Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso EliteCast. Dessa vez tenho aqui o prazer de receber duas pessoas amigas muito especiais que estão visitando aqui a nossa sede aqui em São Luís. Não à toa, né? Também os convidei para serem os coordenadores das nossas pós-graduações da ElitePós, o grande Leonardo Coimbra e Henrique Bosco. Então, inicialmente, agradecer eles a presença por estarem aqui. Também saudar aqui a nossa Jennifer, né, que está aqui nos bastidores acompanhando a gente, que todo mundo aí, os meus alunos já conhecem, que dá sempre uma força muito grande lá no nosso suporte. E, inicialmente, eu vou passar a palavra para que o Henrique possa se apresentar. Né? Eu sei que todo mundo já o conhece, mas é bom ele se apresentar, falar um pouquinho de como o Henrique chegou até aqui, né, a ser um profissional reconhecido a nível nacional na área principalmente da engenharia diagnóstica. Então seja bem-vindo, Henrique, e se apresenta aí para o pessoal. Bom, primeiramente, prazer estar aqui, Murilo, muito obrigado pelo convite, um prazer conhecer aqui a sede da Elite, né, do Método Elite, muito bacana mesmo, estar do lado do amigo Léo também, né, então, poxa, uma oportunidade ao longo de toda essa jornada, né, muitos anos que a gente já se conhece, e hoje poder estar participando como coordenador da nossa pós ali, né, de patologia, engenharia diagnóstica, engenharia consultiva, tem sido realmente uma oportunidade de divulgar mais a nossa engenharia e algo que a gente vem buscando ao longo dos anos. Né? Minha jornada começou na parte de gestão de obras como profissional, gerenciei obras no Brasil, nos Estados Unidos, até que a própria jornada me levou para a área de patologias mesmo, e hoje só atuo com isso. Nosso escritório lá em Campinas, São Paulo, é realmente só focado em patologia das construções, atuando com construtoras, incorporadoras, clientes finais, escritórios de advocacia, e é isso que a gente ensina lá dentro desse projeto da pós-graduação, que é ensinar profissionais a realmente atuarem em campo, conseguirem migrar suas carreiras para dentro desse mercado. Excelente. E agora eu vou passar aqui também para o Leonardo Coimbra, que também muita gente já conhece aí nas redes sociais, está sempre fazendo lives aí, né, sempre com conteúdos muito técnicos, também chamado de old school, né, porque ele defende uma engenharia tradicional, mas está sempre ligado na modernidade também. Então, Léo, se apresenta aí para o pessoal e comenta aí como é que o Léo chegou até os dias de hoje. Cara, 46 anos aí, graças a Deus, bem vividos e que permitem a gente construir um caminho. Tá numa mesa aqui com essa galera que é amiga. No fundo, o grande currículo, velho, são as amizades que a gente faz, né? E esse caminho que chamam de jornada hoje, né? Eu sou um old school de construção, então alguns termos realmente eu combato no sentido de que a gente tem que procurar fazer a transição, e é por isso que eu acho que isso aqui é interessante, é uma nova forma de comunicação, né? É buscar o novo, esse cara aqui que é um amigão, e nós que já temos um pouquinho mais telhado branco, né? E a gente tem que se desconstruir mesmo, mas mantendo, e aí o que a gente falou de manhã, né? Os fundamentos. No fundo, esses fundamentos, eles vão ser sempre analógicos, digamos assim, porque isso aqui é um grande canal de distribuição. Alguém vai ver isso aqui no Japão, né? Mas a inferência estatística é a mesma, mas o cimento continua sendo feito, né? E só muda a tecnologia de fazer, mas a argila é a mesma. Então, a argila que trouxe a gente aqui é a argila da engenharia, da boa engenharia, e eu comecei lá atrás, né, com obra, como gestor de obras, desencantado com gestão de obras, porque não era aquilo que eu queria fazer, e buscando isso, e aí teve aqueles desencontros da vida, e até que um belo dia, um grande amigo, né, Léo também, Léo Cabeça, um outro Léo Cabeça aí, me disse, bicho, tem isso aqui, eu com 30 e poucos anos já, ó. Esse rapaz, é bom, eu estava num momento da vida que eu queria, né, migrar para uma coisa que eu não sabia bem o que era, avaliação de imóveis. Tinha pago na faculdade com Rubem Dantas, mas não sabia se era isso. Mergulhei porque tinha um edital da Caixa aberto e um do Banco do Nordeste também aberto. Estou lembrando disso agora, né? Cara, foram 20 dias. Mais ou menos como está sendo hoje, né? E aí isso me levou para um mundo novo, Murilo e Henrique. E, cara, foi uma grande felicidade poder encontrar na engenharia a felicidade que eu achava que ia ter e que não tinha encontrado ainda. Então hoje eu brinco que eu não trabalho. Isso aqui para mim é mais um momento feliz que a engenharia proporciona. A gente tá aqui, ó, nessa mesa aqui, nós três, por conta da engenharia. Sim. Né? Nós éramos engenheiros amigos que viramos amigos que também são engenheiros. Acho que essa é a grande missão. Mas o caminho foi obra pública, privada, gestão, planejamento, consultoria, engenharia diagnóstica, que eu também faço.
Então é um papo aqui que vai ser multidisciplinar, né? A gente tem aqui um pouquinho de tudo. E nós temos algo muito em comum, né? Porque o início, tanto aqui o do Henrique, como do Leonardo, e como o meu início, né? Foi digamos assim, entre aspas, engenharia tradicional, né? Ou seja, dentro de canteiro de obras. E assim como o Léo comentou, eu também, Murilo, eu estava na obra, mas eu não me sentia ali completo na obra. Então eu já também procurava essas portas de saída. E o destino me levou então a passar num concurso e lá no banco onde eu trabalho é que eu vim conseguir realmente conhecer essas áreas, né, que hoje eu atuo, que é de orçamento de obras, que é de avaliação de imóveis e que me fazem bastante feliz e realizado, né, descobrir novas oportunidades. Mas o que eu queria aqui comentar, primeiramente com o Henrique, fazer uma pergunta para ele Henrique, tu que tem uma experiência internacional, né? E até queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa experiência internacional. Eu queria que você comentasse o seguinte, lá fora, como é que é visto a engenharia brasileira? Como é que é visto o profissional de engenharia brasileiro? Tem algum preconceito? Tu sentiu que eles têm algo que eles valorizam no profissional brasileiro? Legal, vamos lá. Olhando a nível dos Estados Unidos, né, que é onde eu atuei, tive contato com engenharias de outros países também, mas onde eu realmente atuei foi nos Estados Unidos, mas especificamente em Nova York, em Manhattan. Tá? Realmente, existe uma percepção de que o americano é muito nacionalista, né? Então, o americano sempre vai vir em primeiro lugar. Mas o brasileiro, né, de um modo geral, o brasileiro, ele tem uma percepção ali mercadológica de uma pessoa, vamos dizer assim, desenrolada. Uma pessoa que consegue multifacetar entre as várias pessoas. Por exemplo, os trabalhos que eu fiz em Nova York era uma empresa especializada em obras de acabamento, tá? Chamava IMI, Interior Management, tá? E dentro do canteiro de obras, ali era um apartamento na época, isso a gente está falando de mais de 10 anos atrás, de em torno de 16 milhões de dólares, tá? Um apartamento ali de seus 400 metros quadrados, entre a Quinta e a Madison na 72, bem no meio do Central Park ali, para quem conhece Estados Unidos. E tinham quase 30 funcionários, dependendo do dia, dentro daquele apartamento, algo em torno de 8 nacionalidades. Então a gente tinha europeu, africano, latino. Então isso era uma coisa, um dos motivos de eu ter conseguido me encaixar. Porque o brasileiro, ele consegue culturalmente essa questão de transitar entre as áreas. O americano tem dificuldade com isso, o europeu tem dificuldade com isso, o brasileiro tem essa facilidade. Então esse foi um dos pontos que me fez destacar lá, né? Inclusive quando eu retornei para o Brasil, me chamaram para ir para Chicago. Eu não fui porque eu já tinha aberto minha construtora, mas quase que eu voltei e não estaria nessa mesa, né? Não estaria nessa mesa hoje. Mas e a construtora? Já que tu voltou e fez a construtora, como é que foi essa tua experiência agora como construtor de si próprio? Conta um pouquinho pro pessoal. Bom, a construtora, na verdade, eu abri com um foco nesse molde. Curioso, acho que ninguém nunca tinha me perguntado isso. Mas com o foco nesse molde da construtora que eu trabalhei nos Estados Unidos. Eu falei, poxa, existe um nicho de mercado que ninguém atende da forma como deveria. Então, nós criamos ali, na época, HB Construções. Hoje eu sou super criativo, criei HB Laudos e Perícias, né? Mas abri a HB Construções. Grupo HB, fica mais bonito. Então, holding. Mas na época foi Grupo HB, porque as duas trabalharam em paralelo. Tá? As duas trabalharam em paralelo por um período. Mas foi uma consultora ali que bateu quase seus 3 anos, mais de 120 obras realizadas. Então, foi uma consultora de sucesso. Só que, olha que interessante, nessa mesa o destino uniu, não por coincidência, na minha opinião, pessoas com histórias similares. Sim. A construtora funcionou, mas o Henrique não funcionou dentro daquilo. Né? Aquilo ali que talvez fosse o sonho de muitas pessoas, não era o meu sonho. Eu não me encontrei como profissional ali. Pelo contrário, eu encontrei o meu fundo do poço ali. Eu comecei a ter problema de saúde, isso começou a prejudicar muito minha vida social, minha vida pessoal, minha saúde mesmo. Eu não conseguia mais fazer esporte, fazer exercício. Tive problemas de gastrite, depois de úlcera. Eu estava até comentando com o pessoal da Elite. Por exemplo, me ofereceram um café. Eu não tomo café, porque até hoje eu tenho o risco disso gerar, né, um gatilho ali na minha gastrite. Então, são cicatrizes do passado aí que a obra me deixou. Sou grato, me trouxe até onde eu estou, mas estou feliz sem obras. Eu sempre falo, né, que na minha opinião, o profissional de engenharia e também o de arquitetura, a obra para mim é como se fosse a residência médica, né? Eu acho que é importante essa passagem pela obra. Por quê? Porque lá que a gente vê tudo aquilo se materializar. Por exemplo, eu que atuo
muito com a parte de orçamento. Como é que eu vou fazer um orçamento se eu não consigo visualizar a obra acontecendo, visualizar a sequência construtiva, as etapas, as dificuldades de cada tipo de serviço? Isso é uma coisa que, assim, até hoje não tem um livro que consiga trazer para a gente essa experiência. É realmente preciso viver esse perrengue. Então, assim como o Henrique, lógico, eu não me encontrei na obra, mas acho que esse período que eu fiquei em obra de quase 5 anos ali depois de formado, foi muito importante para me tornar o que eu sou hoje, né? Essa experiência foi muito gratificante. Mas pegar só esse gancho aí, que ele é interessante. Eu também fui um cara que sofri com obra, né? Porque eu gostava. Engraçado, eu sempre me considero um cara muito técnico no que eu faço. Eu gosto e às vezes eu digo que eu tenho um teto técnico, porque acima desse teto técnico talvez tenha algumas coisas mais institucionais que não sejam tanto o meu perfil. Mas dentro desse mundo técnico me realizava. Agora, o operacional, cara, aquela história do dia a dia, da folha de pagamento, de lidar com algumas coisas que não eram técnicas, isso me deixava angustiado. E aí eu sofria também, e tudo que dizia respeito ao não técnico sempre foi difícil para mim. E aí é um pouco, Murilo, do que a gente conversou ontem, eu acho que assim, a felicidade que te contaram. Tipo, o caminho é esse, o caminho vai ser sempre, nossos avós, é sempre um concurso, vá fazer um Petrobras, tal. Bicho, e é um caminho que pode ser o melhor caminho para alguém que não é você. Né? Então, onde você que se encaixou? Eu nunca pensei, eu odiava estatística. Quando eu paguei estatística na faculdade, cara, isso não é para mim. Como eu não me via dando aula, eu tinha muito medo de falar em público. E veja o que a gente está fazendo mais hoje. No digital, no presencial, enfim, toda forma. Então, essa história que te contaram, cara, vamos ver se essa história é para você. É a primeira coisa que tem que ficar como uma missão da gente, né? A gente planeja muito. A gente passou o dia planejando hoje aqui o projeto. Mas qual é o planejamento que a gente tem pra gente? De carreira, de vida, do que fazer, do como fazer e principalmente do que não fazer. Porque você precisou escolher o que não fazer, assim como eu também. E eu me lembro, tua úlcera, você teve uma doença, né, uma úlcera que tem que tratar e tal. Eu ia pra casa e antes de sair, meus pais escutavam aquela coisa, às vezes vomitando de nervoso pra ir pra aquele negócio que eu não queria mais. Então, cara, esse é um sofrimento que transbordava para os meus pais, que eu morava com eles no começo. E aí, como é que vai ser Leonardo, né? Então, Murilo, eu acho que é legal dizer o seguinte, teve um momento que eu disse assim, eu dei errado, não é para mim. E agora? Porque quando sai da faculdade, quando a gente não tem a ideia e a dimensão do que são as coisas, antigamente era ou é projeto, ou é obra, ou no máximo orçamento, né? E aí esse caminho foi difícil de percorrer para mim, mas eu achei assim, digamos, como diria meu avô, nos estertores, né, tem essa palavra, né? Lá no fim, quando eu estava achando que não dava mais, que eu ia deixar a engenharia para fazer outra coisa, aí um amigo faz, tem isso aqui. E aí eu acho legal, por outro lado, ver que a obra, né, para o diagnóstico, para o orçamento, para a consultoria de gerenciamento de obra, de fiscalização e até para avaliação de imóveis, né, quando você vai olhar o estado de conservação, a vistoria, onde é que eu tenho que olhar, às vezes a gente bate o olho e já vê, eu sei que se eu dobrar aquela alvenaria, vai ter alguma coisa. Então, são as cicatrizes, né, mas que forjam, e aí é aquilo, não dá para dizer que eu não faria o caminho de novo. Porque foi ele que me trouxe até aqui. É um pouco de Jorge Versilo, eu acho, né, que diz que os amores de ontem, eles foram pontes que trouxe a gente para cá. Então, o caminho não dá para dizer que foi ruim, foi bacana, né? E eu colaboro muito com essa tua visão, Léo, porque assim, acho que hoje um grande problema da geração atual é o imediatismo, né? Então, por exemplo, quando hoje o pessoal está assistindo aqui, eu, Léo, Henrique conversando, a gente falando sobre isso, falando sobre escolhas, falando sobre propósito, observa que todos nós aqui tivemos outras oportunidades. Tivemos muitos casos aqui que a gente poderia fazer um podcast só sobre o que te ralou nessa vida para poder chegar aonde está. E hoje poder, né, dizer não, que é uma coisa muito importante, saber para o que dizer não. Porque a vida ela abre muitas oportunidades, mas cada oportunidade que tu pega, tu vai fechando outras portas. Então você tem que entender qual é o caminho a ser seguido. E o melhor, não existe o melhor ou o pior é que não existe um roteiro pronto para todo mundo. Como o Léo falou aqui, tem gente que vai preferir ficar concursado
preferiu a do concurso público, que tem mais tranquilidade, para outros isso aí vai prender muito e quer ter mais a liberdade, enfim. Então, cada pessoa ela tem que encontrar o seu caminho, mas saiba que, independente do caminho que você escolher, é necessário um tempo de maturação para que você consiga atingir, né, um certo patamar na sua carreira. Hoje eu percebo que muita gente é assim, qual é a bola da vez? É o edital da... Por exemplo, aqui a gente falou do edital da Caixa. É o edital da Caixa? Aí se a pessoa não consegue, daqui a pouco ela diz, não, essa aqui não é mais a bola da vez. Qual é a próxima? Não, agora é engenharia diagnóstica. Aí a pessoa faz um cursinho ali, não consegue aplicar, não espera a coisa maturar, e diz, ih, não vingou não, deixa eu ir agora para projeto de incêndio. E aí elas ficam pulando de galho em galho, né? Acabam não... se especializando em nada, jogam as sementes, mas não regam essas sementes para depois elas virarem frutos. Então é uma geração da velocidade 2 vezes, né? Ela quer que o mundo aconteça na velocidade 2 vezes, mas o mundo ele não acontece na velocidade 2 vezes. Eu até, quem pegar aí um dos meus posts fixados lá no Instagram, né? Eu conto um pouquinho de quem é o Murilo desde o início, botando lá por anos, o que foi acontecendo, e eu mostrei lá que para eu poder ganhar um salário, né, uma remuneração de 5 dígitos, ou seja, acima de 10 mil reais, demorou 9 anos para isso acontecer. Então não espere que você vai conseguir isso em 6 meses, até pode, mas não é o caminho normal. Então é preciso que você tenha paciência com a sua carreira. E é sobre isso que eu queria perguntar para o Henrique. Henrique, como é que tu vê essa geração atual, né, de profissionais, se tu tem essa mesma visão que eu, e na tua opinião, né, nessas áreas, né, como a gente está comentando aqui sobre engenharia diagnóstica, sobre avaliação de imóveis, que são áreas que fogem de um roteiro tradicional do profissional, pelo menos o que é ensinado na faculdade, né? Eu te pergunto o seguinte, quais são as habilidades, as competências que esse profissional precisa ter para que ele possa entrar nesse mundo? Sensacional. Eu acho que você falou, eu vou usar a mesma metáfora para explicar a minha opinião. Né? Hoje, lá dentro da mentoria, a gente já teve alguns milhares de alunos e fica muito claro como a gente mapeia todos, né, os resultados dos alunos, quantos faturou, quanto não faturou, quantos clientes teve, a gente acompanha muito próximo. Fica muito claro que existe um padrão. Né? Parece que não, mas existe, né, olhando estatisticamente, sim, existem algumas características que acabam tendo mais êxito mais rápido. E é muito interessante, a gente já mapeou isso lá no escritório, a gente sentou e falou, o que acontece? Que esse grupo aqui está tendo um resultado mais rápido e esse grupo não está tendo. É exatamente o ato que o Murilo falou, regar. O saber regar. Porque a semente é um bom curso, é a pessoa entrar no curso. Né? A pessoa fala, pô, essa área é interessante, vou adquirir aqui o método Elite. Legal. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente olha essas pessoas que tiveram resultados, não são as pessoas normalmente que pegam e falam assim, assisti a primeira aula, aí você vê que ela entrou no curso de novo, assistiu 2 aulas ali 6 meses. Aí, não, é o cara que foi, fez aquela aula, postou a atividade da aula, e aí ele tá no grupo comentando, conversando com outras pessoas, as pessoas já sabem que ele existe, já sabe, tá fazendo um networking ali, aí fulano de tal tirou uma dúvida, ele sabe a resposta, ele já compartilha. Então, assim, uma habilidade, inclusive estava conversando isso com a minha noiva hoje, né? A gente ainda não tem filho, mas pretende ter um momento, e a gente estava falando, uma das habilidades que vai faltar no mundo, no futuro, e na minha opinião já falta muito hoje, é essa habilidade de, primeiro, proatividade, as pessoas não esperarem as coisas acontecerem, é elas fazerem acontecer, ser proativo, né? As pessoas esperam que compre o meu método, o seu método, o método do Murilo, e que no dia seguinte, pronto, a caixa vá até ele e fala assim, pô, meu amigo, por favor... Eu tava precisando de você. Exato, vai bater na porta da casa dele lá, toque, 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 e fala assim, por favor, vem fazer essa avaliação para mim. Não é assim que a vida funciona, então tem que ser proativo, tem que ir atrás. Pô, né, essa semana tá acontecendo um edital na caixa. O pessoal tá lá há 3 anos no curso do Murilo. Saiu essa semana que precisava de um laudo. O cara falou assim, pô, Murilo, ainda Fui pego de surpresa. Fui pego de surpresa. Logo agora, né? Logo agora. Eu tava planejando pra fazer esse laudo. Pô, faz 3 anos que você aprendeu a fazer esse laudo, meu amigo. Que esse laudo não está pronto? Entendeu? Então você não foi pego de surpresa. Porque a base, você já sabia o que tinha que ser. Agora você teria que só estar apertando aquela arruela ali, né? Aquela porta. Ajuste fino. Então, a primeira coisa, proatividade. Fazer. Segunda coisa que eu acho que vai faltar e que eu já percebi nessas pessoas é ter habilidade linguística.
Porque em uma geração, na verdade, em uma sociedade, porque eu me coloco nesse meio, até por trabalhar muito no digital, que está acostumada na comunicação pela tela, conseguir fazer isso aqui com o cliente, principalmente no particular, né? Eu ensino meus alunos muito a atuarem no particular, clientes que pagam direto. Sim. Muda tudo. É a diferença entre ser contratado ou não para aquele serviço, para aquele job. Então, a habilidade de comunicação é a que eu estava comentando com a minha noiva. Eu falei, preciso desenvolver um ser humano que tenha habilidade de comunicação. Porque isso, daqui a 10 anos, num mundo em que as pessoas nascem com a cara em um tablet, Sim. vai fazer esse camarada ser presidente da República, né? Porque... Já faz. Já faz. Então, imagina depois que as pessoas não vão ter essa habilidade. Então, essas são as duas principais habilidades que eu vejo serem necessárias no ato de regar. As outras, eu entendo como uma consequência de uma ramificação dessa semente que foi regada. Mas, primeiro, para mim, o mais importante está exatamente no ato que o Murilo trouxe de saber regar a semente. Ô, Bosco, que aí só uma... Eu acho que hoje, pegando exatamente esse assunto, eu acho que é uma completa inversão de valores. Veja, todo começo é difícil. Mas as pessoas hoje, de forma geral, elas querem achar conforto. Eu escutei isso de alguém, conforto no desconforto. Ou seja, tem que ser legal desde o começo. O cara já quer entrar como CEO. Eu sou o CEO da minha vida, você está demitido, né? Assim, então, é uma coisa meio Roberto Justo, né? Aprendiz. E quando, na realidade, o caminho sempre começa com inércia, né? E aí veja o que acontece. Com atrito. Exatamente. O atrito estático, para pegar o dinâmico, tem que romper o estático, né? E aí você foi muito feliz na sua imagem, porque realmente é mais difícil no começo. E aí quando você começa aos trancos e barrancos, e é assim que é. E veja a inversão. Primeiro, hoje as pessoas estão pouco preocupadas em serem bons técnicos e você está perfeito. A gente vai ter que começar a comunicar melhor, a falar o que não falávamos e se colocar de forma assertiva, proativa. E quem está falando aqui é um outro school, certo? Que de fato reconhece que às vezes precisa melhorar algumas coisas. Isso é legal, ter essa reflexão. Mas, além disso, cara, tu não pode ser uma prateleira vazia. Tu vai entregar o quê? Porque eu vejo muito assim, o cara preocupado em captar leads. Sim. Não é isso? Ou, rapaz, como é que eu capto esse cliente? Aí o cara tem 23 anos, recém-formado, e ele quer saber como é que ele tem uma indicação para fazer um projeto de reequilíbrio econômico-financeiro, que é um projeto para cabelos brancos. Um cara que já teve rodagem, né? Não é, e você não vai aprender, não arrasta para cima. Não adianta que não é assim. Né? Então você está preocupado com o final e a prateleira vazia. Porque, beleza, tu vai. E aí veja a narrativa de hoje. A narrativa é assim, ó. Capta e depois a gente vê. A gente faz uma parceria, nada contra. Mas entenda que você tem que entregar alguma coisa. E aí, decorrência natural. Vamos buscar onde não devia. Então, eu tenho medo, Murilo, de que uma hora a gente diga assim, a gente conta daqui a 20 anos para nossos filhos. Olha, existia uma época, uma vez, se estudava lendo livro, pô. Hoje é só podcast. Hoje é só aquele... O cara faz... manda aí um áudio rapidinho para eu entender. Não é assim. Você não consegue dimensionar uma fundação. Fundação vai ser dimensionado com software, vai. Mas na faculdade é na mão. Para o cara pegar o sentimento do negócio. O sentimento fala muito mais, às vezes. Às vezes ele tem uma intuição, um diagnóstico. O cara olha assim e faz, porra, tem isso aqui. Mas vamos mais um pouquinho? Vamos olhar o entorno. Vamos ver o que é a fissura. Tem um amigo da gente, Gibson, que diz, a obra fala. Ela às vezes fala silente, né? Ela não fala apenas instalando, mas ela dá todo um conjunto de conceitos ao redor. Uma vistoria nunca é aquela fissura. E quem é que nunca teve no Telegram alguém que mandou uma foto? O que é isso aqui? Eu digo, isso é uma fissura. Agora, se tu quiser saber de onde veio a fissura, qual é a causa, não sei. Tu tem que fazer a vistoria. Aí alguém pergunta, tu tem aquela planilha que faz orçamento de instalação elétrica para cozinha industrial? Camarada, faça o orçamento. Né? Tu tem aquele modelo de laudo. Quando o cara perguntar isso, ele quer um laudo que tenha suas lacunas. O cara dizer o nome do cliente. Aí quando chega assim, qual é a manifestação? Aí tem que chamar um engenheiro mais experiente. Então a gente está preocupado com o ferramental. A aplicação é uma decorrência dos fundamentos. Sim. E aí são muitos quilômetros, doutor. Assim, quando a gente fala e quando a gente fala da dor, né, do que a gente viveu disso, fala da dor, essas novas palavras eu acho bacana, porque parece que a gente é anestesista, né? A gente vai curar a dor. Mas essas dores, elas são decorrência de um caminho que ele é analógico, ele é o viver.
né? Aí o cara faz, tem algum material para resolver esse problema? Estudar não é o final, é o começo. Você estuda, aprende, aplica e erra. PDCA. Plan, Do, Check, Act. Vai. É antigo, mas funciona. Você planeja, né? Faz, checa, vê a maturidade do japonês, vê o erro e faz de novo, até acertar, bicho. E isso é o que se chama rodagem. É por isso que o PDCA ele roda, né? Então é um caminho, não tem jeito. E esse acelerador só de partículas, meu irmão, ou então de carro. E duas coisas importantes aqui, pegando o gancho aqui do que eles falaram. Primeiro, em relação ao Henrique, né? Então, isso que o Henrique falou é muito, hoje, muito visível, né? As pessoas, elas... É claro que hoje, a tela do celular, ela possibilita que todo mundo se torne uma autoridade. Mas, como o Léo comentou, essa autoridade, ela tem que parar em pé, né? Ela só vai até na página 2. Quando na página 2, que acabou aquele repertório ali superficial, aí é que a gente começa a ver, né, quem é quem naquela história. E o que o Henrique comentou também, que eu achei bem interessante, em relação às pessoas que elas, muitas vezes, elas têm iniciativa, mas elas não têm acabativo, ou seja, elas começam os projetos e não terminam. Então, ele comentou sobre o edital da Caixa, é assim... A gente que está aqui no suporte, a Jennifer, coitada, que está aqui do meu lado, no suporte também, junto com a gente, vê o seguinte, até quarta-feira da semana passada, estava tudo tranquilo, né? E aí saiu a notícia do edital da Caixa, né? Foi um Deus nos acuda, muita gente correndo contra o tempo, e sabendo que toda vez que a gente faz algo correndo, algo às pressas, a tendência, né, é não funcionar. E aí, Henrique, só para te ter uma ideia, os nossos alunos, depois de 8 dias, né, como a gente já tem muito aluno, a gente permite que eles entrem nos grupos regionais, né? Então eu tenho um grupo do Maranhão, de São Paulo, do Rio de Janeiro, por estado. E eu, preciso de mais alguém para estar na minha equipe de suporte. E aí eu mandei lá no meu grupo assim, pessoal, deve ter umas 300 pessoas, grupo de alunos do Maranhão. Mandei assim, pessoal, precisando de uma pessoa para trabalhar com a gente no suporte, e não apenas no suporte, porque a gente também está com uma empresa que a gente quer credenciar e tal, e a médio prazo também para trabalhar com avaliações. A única coisa que eu quero é o seguinte, que tenha feito um laudo do método comparativo e um laudo do método evolutivo. Só para vocês terem uma ideia, hoje para credenciar na Caixa, a atividade mais simples, digamos assim, é 7 laudos. Então eu pedi uma pessoa que tinha 2. E aí o meu e-mail ficou igual aquele grilo, né? Cri, cri, cri. Ninguém se manifestou. Então, as mesmas pessoas que dizem que não tem oportunidade no mercado, quando as oportunidades aparecem, elas não estão prontas para agarrar. E, para fechar os ganchos aqui que o Léo e o Henrique me deram, outra coisa também que o Léo falou muito importante é o seguinte, é a geração que não quer ler. De novo, é a geração vezes 2, é a geração que quer assistir um podcast, acha que vai aprender, e a leitura é fundamental. Quem nunca teve a oportunidade de fazer uma postagem nas redes sociais e aí tá lá na legenda? Vou dar um exemplo aqui, ó, pessoal, vou dar uma aula hoje à noite, o link tá nos stories. Aí tu vê os comentários lá, ei, cadê o link? O link vou pegar onde? Ou seja, a pessoa ela não quer ler nem a legenda, quanto mais ler um livro, né? Mas voltando aqui, Henrique, queria agora que tu comentasse com o pessoal o seguinte, quando a gente fala dessas áreas, entre aspas, alternativas, né, como a área da engenharia diagnóstica, a área de avaliação de imóveis, muitas pessoas, e como tu comentaste, né, não conseguem enxergar onde estão as oportunidades, né? Então eu queria que tu comentasse aí para o pessoal o seguinte, hoje, quem entra na área da engenharia diagnóstica, quem são os principais clientes, como prospectar esses clientes, né, para que a gente possa ter resultados nessa área. Porque, como tu falou, o conhecimento é aquilo que eu faço quando eu estou lá na minha casa, no meu escritório, na frente do computador, estudando. Mas aí, como é que eu faço para conseguir aplicar esse conhecimento no mercado de trabalho? Onde é que estão as principais oportunidades e como acessá-las? Boa. Sensacional. Primeira coisa que eu falo muito, eu acho que as pessoas têm que começar a entender que nós moramos em um país continental, tá? É diferente o meu cliente de São Paulo do cliente aqui de São Luís, do cliente do Léo, do cliente da Jennifer. Primeira coisa é entender. E entender que a área de engenharia diagnóstica, né, para quem não conhece, está aqui assistindo esse episódio do podcast, ela é uma área realmente muito abrangente, né? Eu dou muita risada, não sei se vocês passam com isso. Quando eu migrei do gerenciamento para a parte de patologia,
Muitos colegas meus falaram assim, mas você só tá fazendo patologia agora? É só patologia? É igual quando o cara é professor, mas tu só dá aula. Só dá aula, Então, assim, só que é muito ampla, né? Tem um mundo gigante ali. Então, a primeira coisa é começar a prestar atenção na sua região e começar a prestar atenção também na sua rede hoje, né? Eu brinco, principalmente no começo, que é muito importante você começar a olhar para sua lista de contatos. Quem está ali na sua lista de contatos do celular, do WhatsApp, do seu, que seja seu Instagram pessoal, seu Facebook, normalmente seus primeiros clientes vão sair daquela rede. Lógico que depois você vai poder evoluir, né? É natural e deve, né? Como qualquer negócio estruturado. Mas seus primeiros clientes para aprender a andar, chutar as primeiras pedras ali, topar o dedão e pleno novamente ali, né? Entrar de novo no PDCA, vão estar na sua lista de contatos. Hoje a engenharia diagnóstica ela tem uma gama muito grande de clientes, né? Pode ser como um perito judicial, pode ser condomínios, donos de imóveis, imobiliárias, advogados, construtoras, incorporadoras, síndico profissional, basicamente qualquer pessoa que envolva um imóvel, né? Desde a fase de planejamento até a fase de demolição, né? Então a gente tem que pensar, na verdade, como um médico mesmo, né? Isso a literatura já nos traz, voltando na literatura, né? Mas é como se você tivesse desde um pré-natal até o coveiro mesmo, né? De qualquer edificação, e não importa, vai ser uma edícula ou se vai ser um grande empreendimento. Todos vão passar. E doença existe desde o pré-natal até o dia que você entrar na cova. Não tem jeito. Então, realmente, a engenharia diagnóstica ela tem toda essa amplitude. Só que a pessoa tem que começar a olhar as edificações como oportunidades. Poxa, eu estava passando com o Léo agora, voltando do almoço, né? A gente almoçou junto. Passamos por um prédio abandonado e falamos assim, olha só a quantidade de coisa que tem para observar num prédio desse. A gente podia marcar uma aula nesse prédio aqui. Olha só a oportunidade que tem aqui para fazer uma análise. Tem empresas hoje no Brasil que eu conheço que se especializaram em incorporadoras, tá? Se especializaram em comprar prédios abandonados, também conheço, fazer reabilitação e gerar novos empreendimentos, porque ele compra a preço de banana aquele prédio, muitas vezes só pelo passivo que ele tem, ou até menos, e pronto, torna aquilo um produto viável. Então, tá aí um outro cliente que eu não expliquei. Vou pegar um gancho, porque eu defendo muito, Murilo, que o conhecimento ele não é uma ilha. Então, pegar esse gancho seu. Eu tenho um prédio ali que está numa situação de degradação, estado de conservação. Mas eu preciso fazer ele viável de novo. Qual é a conta que eu faço? Primeiro eu faço uma conta do reequilíbrio que eu tenho que dar, do investimento que eu tenho que fazer para colocar ele no retrofit necessário, para que ele vire um produto imobiliário, não é? Aí eu tenho que primeiro diagnosticar os problemas. Criar o meu termo de referência para as minhas ações, até para saber se é viável, se tem viabilidade econômica. Entramos na 14.6534, avaliação de imóveis, junto com o diagnóstico, mas é claro, ele é o subsídio que eu tenho que ter para pegar o meu modelo e sair aquele estado de conservação lá de 18.1 para 0.32. Então eu consigo, através do diagnóstico, ganhar o subsídio para modelar o mercado. Você fala muito isso. Qual é o melhor projeto de arquitetura? Depende. Eu posso pegar um modelo que explica aquele conjunto de mercado, aquele subconjunto de mercado e dizer, ó, se eu mudar o padrão construtivo, o novo valor do mercado é esse. Então, não existe uma ilha de conhecimento, né? E aí a transversalidade se dá através de entender, por exemplo, que a vistoria do imóvel, para fim de garantia, é uma atividade muito parecida com a 16747, com inspeção predial, clínica, sensorial e não destrutiva. Tu não vai fazer uma percussão, mas tu tem que ter uma intuição, porque aquilo ali, doutor, é uma garantia que vai ter que subsistir ao tempo de financiamento. É o famoso LTV que você falou lá, agora na hora do almoço. Então, veja, não há um engenheiro de diagnóstico absolutamente dissociado do engenheiro de avaliações se o cara não quiser. Eu faço as duas coisas, né? E tenho certeza que a engenharia de avaliações me faz ser um engenheiro de diagnóstico melhor. Sim. Também por isso, né? Agora, de novo, né? Esse é uma partida dobrada, sempre que você tem que sempre retroalimentar. A gente estava falando aqui um pouco da necessidade que a gente sente, Murilo, tu não tinha chegado ainda, de estudar. A gente, às vezes, quer ver uma angústia. É tanta coisa para fazer que você diz, pô, eu não posso ter dúvidas. E a coisa mais interessante na vida hoje é ter dúvida. O cara que vive de certeza, se o cara que tem muitas certezas, ele perde a capacidade de inovar. Porque imagine que você tem 90% de certezas e 10% de dúvida. O mundo não é assim, o mundo é o contrário. As coisas mudam o tempo todo. Você fica estático diante das possibilidades. O que é inovação se não desconstruir para reconstruir?
Então, quando a gente para de estudar, a gente para de ter dúvida. Isso é o passo perfeito para o fracasso. Eu só vou ensinar, eu não vou mais aprender. Com 46 anos de idade, brother, o que eu mais queria era poder ter tempo para ter dúvida. Porque toda vez que você entra num assunto, o que vem não é certeza, meu irmão, é dúvida. Né? Agora, tem que ser, não pode ser por pitch. Tem que ser analógico, lendo um livro. Existia uma tecnologia no passado que era ler livros. A gente vai dizer isso uma época. Isso é a coisa que mais me incomoda. Né? Que é a dificuldade que a gente tem de enfrentar a primeira página é o caminho que a gente tem para poder construir as dúvidas. Eu acho que isso é o que está faltando. É ter dificuldade de ter as dúvidas. A turma quer viver de certezas. A certeza é o modelo de laudo, a planilha pronta, o podcast. Era antigamente o 0800. Mudou, né? Então, a gente está nessa dimensão de análise. E aí precisa mudar. Porque senão acho que a curva vai descer muito antes de subir. E, inclusive, Léo, quanto a essa questão, né, tu falou sobre inovação e também sobre essa questão de dúvidas, é impressionante como, por exemplo, a inteligência artificial ela vem ganhando espaço, né? E quem vai conseguir utilizar melhor a inteligência artificial é quem souber fazer as melhores perguntas, né? Excelente. Então, ir desenvolvendo as perguntas para que sejam respondidas, e não quem tem já as respostas. Agora, Léo, também falando sobre... a gente está falando sobre oportunidades, né? Perguntei para o Henrique sobre a oportunidade na área da engenharia diagnóstica. Eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Pessoal que já me conhece, eu já falo muito, mas é sempre bom ter uma outra visão de outro profissional que é um pouco mais experiente que eu, só 2 anos, né? Mas continuando. Então, muita gente, Léo, por exemplo, está pensando, né? Abriu o edital da Caixa, tá esse desespero. Então, parece que a Caixa é o único cliente que a gente tem. Fora isso, acabou a vida do avaliador de imóveis. Queria que tu falasse um pouquinho sobre as oportunidades, que tipo de clientes tem. Inclusive um detalhe, tá? O próprio Léo aqui, no último edital de 2019, né, a gente estava conversando ontem à noite, ele não entrou. Sim. E nem por isso a carreira dele como avaliador acabou, né? Porque existem outros clientes. Queria que tu falasse sobre isso. Então, o caminho inicial, para quem está começando, vislumbra, né? É sempre essa questão dos credenciamentos. E aí, uma coisa interessante é que se credencie, inclusive nos bancos, porque tem nos bancos que não tem tanta recorrência. Por exemplo, o Banco do Brasil não tem tanto volume, mas tu está sendo pago para aprender. Tá? Você está começando a colocar a mão, é a tua residência médica, só quem é avaliação de imóveis. Porque, veja, vou citar o exemplo do Minha Casa Minha Vida. Ele é um volume que é muito caixa econômica, mas todos os bancos têm um pouco de crédito e você consegue atuar. Então você começa a ganhar aquele corpo. Porque o modelo, o que muda é a linguagem de informação. Porque o modelo Banco do Brasil, você informa o laudo de um jeito. O modelo Caixa é de outro. Banco do Nordeste é uma outra coisa. Aí você vai começar a pegar o traquejo do modelo, que é a dificuldade. A dificuldade não está no operacional. Começou a fazer, isso vai chegar. Né? E aí os bancos vão te dar o subsídio para que você entre em uma série de outras formas de fazer. Que é o que? Por exemplo, a perícia. Na perícia, você tem não uma chance, mas por ação são no mínimo 3. Você tem o próprio perito, você tem uma parte questionando e a outra parte como assistente técnico. E às vezes tem até um 4º ou 5º lá, se você precisar de auxílio. Qual é a questão? É você primeiro saber estrategicamente quais os caminhos. Por exemplo, enquanto que na avaliação de imóveis, quando são bancos como Caixa Econômica e Banco do Brasil, você tem crédito imobiliário, você vai pegar o valor de venda de um imóvel, né, para fazer uma avaliação. Eu vejo muito nas perícias, Murilo, muito desapropriação, aluguéis, né, menos até que valor de mercado para venda. Portanto, é uma outra forma de estudar. Isso te dá uma dica do que direcionar no estudo. E aí, um cuidado aí. As pessoas, eu vejo muito assim, mirando no futuro, mas não quer fazer o caminho do presente, que é exatamente o miúdo, né? O pequeno laudo que vai te dar acesso às primeiras pessoas e que vai, ao mesmo tempo, em paralelo, te nomear para as perícias, e você vai começar fazendo perícias menores e vai construindo esse caminho. E eu quero dar só um warning, né? Que é o seguinte, antes de partir, porque a gente tem vários métodos. Tem o método comparativo, o método evolutivo, o método involutivo, avaliação econômica, e isso é uma coisa que vai crescendo com o tempo. Léo, as avaliações econômicas são mais caras? Se ganha mais dinheiro? Se ganha mais dinheiro. Cuidado com isso. Tu já sabe muita inferência? Tu domina um método comparativo para saber quando não fazer ele? Ou tu quer cortar um caminho para trabalhar com um modelo indireto que muitas vezes não vai te dar aquela recorrência e vai te dar muito risco? Então,
primeiro, estressa as possibilidades do que é mais óbvio, e os bancos são fantásticos para isso, porque eles inclusive restringem. Você não pode fazer todo o método, então estuda aquilo e vai caminhando com os modelos. Agora, na hora em que você consegue abrir o leque, a gente estava conversando hoje sobre reequilíbrio. Temos uma possibilidade de reequilíbrio, certo? Essa possibilidade foi ao longo do tempo que eu fui conquistando. Eu trabalho muito com econômica, mas não foi no começo que eu fiz isso. Isso exige maturidade, porque a gente também tem casos, Murilo, de pessoas boas que se perderam nos métodos indiretos e foram punidas por isso. Então, esse caminho passa por credenciamento, passa por banco, mas passa pela perícia. E o terceiro ou quarto passo disso vai ser, naturalmente, vai ser o convite para a consultoria. Por exemplo, agora mesmo com o Henrique Holanda, que você conhece, vocês conhecem lá de João Pessoa, um dos trabalhos que ele pediu foi, Léo, eu quero o VGV de aluguel de empreendimento privado para um cliente que eu estou construindo. Então, ele quer saber se vale a pena ele alugar aquele imóvel, quanto rentabiliza o imóvel dele. Ou seja, um trabalho parecido com fundo imobiliário. Quantos desses eu faço? Alguns. Né? Eu quero tomar uma decisão de uma tabela de preço de VGV. Tu faz? Já fiz alguns também. Agora, esse é um caminho que vai chegando na medida da construção. Né? Avaliação para seguros. Eu quero segurar 30% desse imóvel. Quanto é 30% deste imóvel? Isso é uma avaliação. Né? Dá para fazer um monte de coisa. Agora, esse monte de coisa tem uma sequência que começa pelo pequenininho e vai construindo o caminho. Então, pegando aqui o gancho do que o Léo comentou, né, sobre essa questão dos passos iniciais do avaliador de imóveis, queria muito, Léo, que todo mundo ouvisse o que eu falei, né, há 6 meses atrás. Eu falava muito pro pessoal, olha, pessoal, ano que vem provavelmente vai abrir o edital da Caixa. Ainda falei várias vezes que, na minha opinião, seria entre abril e junho. E aí o pessoal, não, é só no final do ano, não, é só lá para setembro, outubro. E eu falava, ó, pessoal, se prepare que deve ser entre abril e junho. Falei isso com intuição, eu não tinha nenhuma informação. Mas eu falava muito, olha, é muito importante que vocês comecem pelo Banco do Brasil, que foi o exemplo que o Léo comentou aqui. Exatamente pelo mesmo motivo. Primeiro, tu já teria passado por esse momento de um credenciamento, as dificuldades, a separação da documentação. Então, isso já é uma experiência. E segundo, o que o Léo comentou, beleza, a demanda do Banco do Brasil não é tão grande, mas é aquilo, você vai começando a ter as primeiras experiências. Uma coisa é tu receber uma demanda, né, do Banco do Brasil e você tem lá um prazo para fazer, mas tem só aquela. Então dá para você estudar tranquilamente. Agora imagina você que vai entrar na Caixa Econômica sem ter tido esse tipo de experiência, quando chegar, que pode acontecer, de chegar a 5 em uma semana. E você vai precisar fazer essas 5 sem ter essa maturidade, né, de escolha das variáveis, né, de como fazer a melhor coleta de dados. Então, isso é super importante. E a outra coisa também pegando aqui o gancho do Léo, é em relação de a gente entender que primeiro a gente vai fazer os serviços pequenos. Então, uma avaliação de banco, o valor que é pago realmente para as atividades mais simples é um valor que você só vai ganhar se for no volume, né? Então, por isso que o edital da Caixa, ele tem toda essa ênfase, né, de todo mundo de querer participar, porque tem um volume muito grande, mas o valor que se paga por laudo é pequeno. A mesma coisa quem vai entrar na área da perícia, né, provavelmente a maior probabilidade é de começar recebendo as demandas da justiça gratuita, que o valor também é pequeno. Mas no início é aquilo que o Léo comentou, é uma oportunidade de eu estar recebendo para aprender, né, de eu estar cometendo os meus primeiros erros em situações mais simples, porque todo mundo vai errar. Se você achar que você não quer errar, então você tem que continuar sem fazer nada, porque todo mundo vai errar. Se eu olhar meu primeiro laudo lá do passado, eu vou olhar hoje e vou ficar com vergonha de mim mesmo, porque era muito ruim. A gente vai ganhando maturidade ao longo do tempo. Então, por que não começar, né, nas atividades mais simples, mesmo que seja uma remuneração menor, para que a gente possa ir ganhando essa musculatura, né, profissional. Mas, Henrique, voltando aqui para ti, eu queria que tu comentasse agora para a gente o seguinte, a gente sabe que no Brasil, não apenas no Brasil, mas também no Brasil, as edificações elas vêm cada vez mais envelhecendo. Por outro lado, os novos prédios também, as novas edificações, cada vez mais vem mudando as metodologias construtivas, isso fazem surgir manifestações patológicas diferentes, né, dos prédios de antigamente. Então existe toda uma gama aí, né, de ações que a gente precisa entender. Sim. E aí eu queria que tu comentasse exatamente sobre isso. Hoje, na tua percepção do teu dia a dia de trabalho,
tu tem muito mais trabalho com edificações muito antigas, que precisam ser feito esse retrofit, etc e tal, ou o teu maior trabalho, a tua demanda mais recorrente são com edificações mais novas? E ainda pegando esse gancho, quais as diferenças das manifestações patológicas das edificações mais antigas para as edificações mais novas? Sensacional. Acho que isso vai linkar um pouco com o que a gente falou, né, sobre as oportunidades e potenciais clientes, tá, Murilo? O que é importante entender, de novo, cada um tem o seu cliente, tá? Poxa, a gente tem na medicina o ortopedista, o ginecologista, o dermatologista, o oncologista e por aí vai. Tem médico de todo tipo. E tem o especialista em crianças, o especialista em, sei lá, meia-idade, o especialista em idosos, né? Tem o plantonista. Então, dentro das especialidades. Então, isso é muito importante, né? Nós temos, por exemplo, lá dentro da pós-graduação, a própria Priscila Bezerra, né? Que é nossa professora de impermeabilização. A Priscila só mexe com impermeabilização. Tem o Lauton, que é especialista em fachadas, só mexe com fachadas. Então, cada profissional é de um jeito, vai atuar com um tipo de trabalho. Pode ser na concepção, por exemplo, vou usar o caso do Lauton. Tem profissional que eu conheço, só atua fazendo projeto de fachada. A fachada nem existe, né? Tá no, o arquiteto definiu a arquitetura, vamos ver se é viável, vamos fazer um projeto de fachada para ver se isso aqui vai parar aderido, ou se vai desplacar. Projeto. E tem outros colegas que a gente conhece que só atuam com reabilitação, lá no final. Alguns deles, inclusive, fazendo a desconstrução para reconstruir. Perfeito. Então, isso é muito importante nós termos clareza. Então, você me perguntou qual é a minha demanda. Então, eu vou trazer a minha demanda, mas eu quis trazer esse feedback para as pessoas terem a percepção de que existem subnichos dentro da engenharia diagnóstica e dentro desses subnichos, segmentações ainda. E é muito importante, porque se você realmente for bom, que é o que a gente estava comentando, as pessoas passam muito rápido, migram muito rápido e não se tornam realmente boas naquilo. E ela vira, eu sei que está um pouco batido, mas ela vira um engenheiro pato. Né? Então ela não é, eu resolvo esse negócio. Né? Ela voa, anda, nada, mas ela não resolve. A hora que cai o BO na mão, ela... E agora? Então, assim, dá para você ganhar dinheiro, ser reconhecido, ter qualidade, crescer em um subnicho chamado engenharia diagnóstica. Dentro desse subnicho, em uma área de divisão dele, e dentro dessa área de divisão, em um período específico da edificação. Então é muito importante isso ficar claro. Eu, Henrique, hoje, qual é o meu principal cliente? É na época entre construção e entrega. Tá? Porque hoje os nossos principais clientes no escritório, HB, Laudos e Perícias, o meu escritório, é o quê? Construtoras e incorporadoras. Qual é um dos momentos mais críticos nessa relação entre construtor e consumidor? É o momento de término de construção e primeiros anos de entrega. É um momento onde muitas manifestações aparentes, que pelo Código de Defesa do Consumidor vão se manifestar, né? Então vai ter muito atrito ali. É um momento que você pode mitigar muitos processos de forma cautelar. Então a gente atua muito. E o meu segundo maior cliente é o quê? Escritórios de direito, escritórios de advocacia. Como assistente técnico, né? Particular ali, como se fosse o perito da parte, para quem nunca participou de um processo judicial. E aonde mais acontece processo também é nesse momento da edificação, tá? Nesse momento de entrega. Porém, tem muitos colegas, como eu já citei, por exemplo, se você for uma pessoa que se especializa em reabilitação estrutural, seu cliente vai ser prédio antigo, principalmente. Tem prédio novo dando problema? Opa, se tem. Mas o principal é o antigo. Ah, não, poxa, Henrique, vamos especializar em projeto de impermeabilização. É o pré-natal. Então, tudo isso vai se posicionar. E estar atento a novas técnicas é importante também. Porque a gente aplica... Eu acabei de reabilitar, inclusive, com o Guimarães, o Alberto, que é nosso professor de técnicas de reforço dentro da pós-graduação. Eu reabilitei um prédio em Pedreira, agora, interior de São Paulo. Prédio de quase 40 anos. A gente reabilitou ele com fibra de carbono. Problema estrutural. Sim. Fizemos um reforço de fibra de carbono. Técnica moderna. Em um paciente antigo. Menos invasivo? Muito menos invasivo. O preço ficou super compatível. Mantivemos ali a cota. Foi perfeito. Velocidade, enfim. Então, estar atento às inovações e saber compatibilizar de forma holística a edificação. Deixa eu pegar só esse gancho, porque a provocação tua é fantástica, né? E essa questão você falou de Alberto, falou da recuperação focada em fibra de carbono. Sim. Hoje em dia, um grande problema das especificações de reabilitação
assim, como é que eu posso dizer? A indiferença do engenheiro diagnóstico com a operacionalidade do condomínio. Então, quer dizer assim, eu quero que tirem todos os carros. No limite, o cara faz isso. Mas se o cara pode deixar o negócio operacional, né? Sim. E essa conta, o condomínio topa pagar, maravilha, eu faço uma coisa mais rápida, menos invasiva, que vai ser menos agressivo para o condomínio. Isso é um ponto que eu acho que a tecnologia vem para trazer. E o especificador da solução, ele tem que estar atento a isso, porque moram pessoas. Dizer que sai do prédio, brother. Porque um dia desse chegou um laudo, eu fiquei assustado. Ele pediu para a pessoa sair do prédio. As famílias, eram 15 famílias para sair de um prédio. E você olhava o laudo e ia na obra, a obra não tinha nada. O que tinha era o conforto do técnico, que não sabia dizer, que não sabia comprar a briga de dizer não, ele não precisa sair do prédio. Ele tem que reabilitar, mas não sair do prédio. Quer dizer, a gente tem responsabilidade social, cara. Sim. As famílias têm desejos e ansiedades e angústias também, né? Então, isso é um ponto importantíssimo. Especificar não a melhor solução apenas do ponto de vista técnico, mas operacional para o condomínio. Agora, a provocação sua do prédio novo e antigo, o que é que a gente escuta muito? Engraçado. Nos prédios mais antigos, isso não acontecia, pô. Não é assim? Escuta. Isso é muito interessante. Vou te confessar que quando eu fiz a pergunta para ele era para já botar essa casca de banana. Uma vez conversando era tudo um golpe, hein? Agora eu entendi. Cilada, né? Aquela música. Era tudo cilada. Uma vez conversando com um amigo, eu disse, sabe o que é, velho? É porque o problema dos sistemas... Aí entrar um pouco mais no debate de desempenho. É uma questão de assimetria de incompetência. Ou seja, quando todo mundo é mais ou menos incompetente do mesmo jeito, a turma se ajuda. Vê só, um prédio de 40 anos. Eu estava conversando isso com um calculista amigo, né? Há 40 anos, FCK do concreto, 15. Às vezes até 12. Compatível com a alvenaria de bloco cerâmico do século XIX, tá certo? Era um negócio meio adobe, tá certo? E aí muitos pilares. Então, um prédiozão grande, muito mais pilares do que se fosse construído hoje, era um conjunto de soldados. Estavam brigando ali, uma briga em conjunto. Ou seja, ele deformava menos. Ele tinha uma estaticidade mais compatível com as incompetências. A gente é um time ruim. Vamos todo mundo fechar aqui atrás para ser 0-0. Agora, na hora em que eu estou aqui com FCK 45, com 50 pavimentos, aí eu tenho uma estrutura porticada espacial, bacana, com concreto de alto desempenho, FCK 45. Agora a alvenaria continua do século XIX. Então, eu aumentei a simetria de incompetência. É o que eu estava conversando contigo. Aí o prédio começa a mexer um bocado e aí você passa a dançar forró com a sua avó. Não é assim? Ela não vai aguentar, ela vai estourar o joelho, porque você está dançando no ritmo da estrutura e está solicitando um sistema que já não comporta mais aquilo. Isso é desempenho. Aí a norma de desempenho manda o cara coordenar desempenho. Como? Não sei. É só para coordenar. Aí você faz sua mágica. Não é? Aí o que acontece? Não, eu também não sei. Ah, Léo, mas coordena com BIM? BIM coordena geometria. Só para entrar no debate. Não coordena desempenho, porque imagina o que a gente conversou ontem também. Eu tenho uma viga que tem uma flecha. Sim. Essa flecha é de tanto lá, o limite lá é X. Certo, ela pode fazer, mas a alvenaria que está acunhada, ela aguenta, só aguenta 0,8 de X. Então a viga não pode deformar o que a norma permite. Isso é desempenho, é um sistema falar com o outro. Eu quero saber quem é que faz essa discussão, além da geometria. Por quê? Porque são níveis de incompetência diferentes, são assimétricos. Aí o cara vai dizer, não, mas cada um atendeu a sua norma. Aí é uma pulha. Para quem faz diagnóstico e para quem faz perícia, né? Porque é aquela coisa, né? Parece mais um funk, né? Cada um no seu quadrado e a coisa não vira sinfonia, vira só funk, porque a harmonia do sistema não está mantida. Então, ou seja, eu estou com uma fachadona lá que pode estar tudo certo, tudo errado, porque no conjunto é tudo aderido. Então, veja que a gente tem um desafio para frente, é de buscar essa sofisticação de análise, para além da norma, porque a norma no mínimo, se todo mundo tiver no mínimo, todo mundo atendeu, Murilo. Mas no mínimo, será que não tem um mínimo que é muito pior do que o outro? Isso aqui faz, aonde? Na interface do sistema. Vê uma fachada, pilar, viga, alvenaria, acunhamento, tela de amarração, tela de fachada, chapisco, embolso, argamassa colante, pedra, rejunte, junta de movimentação, tarocel e tudo mais. É muita coisa junta, com diferentes teorias de cimento para curva de aprendizagem diferentes a 28 dias, deformando diferente e retraindo também a 28 dias. Todo mundo aqui, ó, é assim. Agora é um assim em várias camadas. E aí, velho? Qual é o projeto que te diz isso? Vou fazer uma provocação. Faz sentido falar de projeto de fachada sem falar de projeto de alvenaria? Mas um projeto de alvenaria que não seja um mapa de telas. Não é isso que eu quero. Eu quero um cara que converse, né?
Não tem. Então, é um debate difícil de tratar e a provocação, porque os prédios novos são solicitados diferentes porque tem uma parte dos sistemas que está muito na frente do outro. E aí, qual é o debate agora? O debate é tentar fazer isso acontecer de forma mais gradativa, né? Porque a gente tem, inclusive, o capital humano hoje também é uma simetria de incompetência, só para fazer uma provocação final, né? Então, veja que debate bonito, né? Bonito para quem gosta de engenharia. Para quem gosta de captar leads e tal, eu acho bacana. Mas tem um caminho para chegar nesse debate, senão vai continuar caindo cerâmica. Sim. Como cai com 3 anos? Que eu tenho um prédio que cai há 3 anos, desde a entrega, sei lá, de 3 anos para frente cai cerâmica. Como é que pode? Aí o cara vai dizer, mas não tem plano de manutenção. Amigo, com 3 anos, nem cuspe. Não pode cair com 3 anos não, bicho. Sim. Tem que estar colado lá numa boa. Sim. Mas aí vai o perito novo, novato. Tem plano de manutenção. Amigo, me perdoe. Né? Esse debate é um debate que dá vários podcasts, viu, velho? Vários podcasts. Henrique, já estamos aqui já com quase 1 hora, então ver como quando o papo é bom, passa muito rápido, né? E a gente poderia aqui conversar durante muitas horas e com certeza haverão novas oportunidades, novos podcasts aí pra gente conversar, porque daqui dessa conversa aqui saíram muitas coisas que eu podia pensar e gerar um novo podcast, uma nova aula sobre aquele determinado assunto. Mas eu queria finalizar com uma pergunta para cada, né? Então a pergunta que eu quero fazer para o Henrique é assim, Henrique, eu tenho visto, né, muitos profissionais, inclusive você também e eu, nos aproximando do CREA. Sim. Então eu queria que tu comentasse a tua experiência, assim, se tu já teve algum momento que tu via o CREA, como muitos profissionais veem, como inimigo, né? Se aconteceu, como que isso mudou e hoje, como é que tu enxerga o sistema Confia-CREA, né, para os profissionais de engenharia? Legal. O CREA sim, tá? Eu vi por muito tempo, talvez como um inimigo, talvez seja a palavra. Não necessariamente um inimigo, mas uma barreira, talvez uma pedra no sapato, que nem o gostinho de pagar um imposto. Sabe aquele gosto que você paga e fala assim, meu Deus, eu tô literalmente pegando esse dinheiro, fazendo, tacando fogo, rasgando, né? Então isso me incomodava muito. Teve uma conversa em específico que me fez começar a olhar um pouco diferente. Foi com o Felipe Araújo, hoje ele é presidente da Mútua, né? Quem não conhece, sistema Confea, CREA Mútua, né? O presidente da Mútua do Espírito Santo. Uma vez ele veio muito humildemente, inclusive, conversar comigo, perguntar do que eu estava fazendo, dos meus projetos e tal. Ele me ligou, pediu meu telefone, falou, posso te ligar pra gente conversar? Eu falei, pode, tá aqui meu telefone, me liga. Me ligou, falou, me explica, que legal, tô vendo que você tá fazendo um projeto legal. Eu falei, legal. E aí eu comentei, e como é o CREA? Ele falou, vou ser sincero, eu não gostava do CREA. E exatamente porque eu não gostava que eu decidi aprender. Porque eu percebi que todo mundo do meu lado reclamava. Todo mundo criticava. Mas não sabia nem o que era o CREA de verdade. Não entendia o que cada pessoa fazia. Se ela fazia remunerada ou não remunerada, porque as pessoas fazem de graça, que estão lá, não são remuneradas por aquilo. Não sabia como era o trabalho, como funcionava. E não sabia como mudar, se era possível mudar. Ele falou, então eu decidi fazer o quê? Vou eu tomar uma atitude, né? Para fazer. E aí, um pouco tempo depois, eu tive uma outra oportunidade. Então, ali já acendeu uma luzinha na minha cabeça. Falei, opa, peraí. Eu estou sendo hipócrita. Porque eu estou reclamando, é que nem reclamar de governo. Reclamo do governo, mas na eleição eu pego o santinho na rua e vou lá votar. Então, pera, estou reclamando, mas eu não estou fazendo a minha parte. Aí, pouco tempo depois, eu tive uma oportunidade de ir lá em São Paulo, na época, na plenária, inclusive, do CREA São Paulo, ver o presidente, na época do CREA São Paulo, Vinícius Marques, hoje o nosso presidente do Confea, falar. E eu tive a oportunidade de botar ele contra a parede, que a gente não pode, isso aqui não funciona. Ele falou, não, mas espera aí, a gente está com essa atividade. Você sabia que esse programa aqui existe? Hoje eu pago anuidade e não vejo retorno. Ele falou, peraí, você sabia que hoje no programa CREA São Paulo, você, inclusive que está pagando sua anuidade, você consegue ter vários cashbacks e você consegue sair de graça? Eu falei, não sabia. Olha que loucura. Ele falou, então, aqui a gente está também com um coworking. Você sabia que você pode vir aqui trabalhar de graça, com internet, fazer uma reunião com o cliente? Eu falei, não sabia. E ele começou a me apresentar algumas coisas que eu achei interessante. Falei, poxa, a gente pode criar outros projetos, outras coisas que funcionem. E isso é muito legal. Tá? Porque convergiu para uma coisa que eu acredito muito, que é inclusive o meu lema de vida, né? Que é o If it's to be, it's up to me. Né? Um lema americano de vida, tá? Para encurtar uma história longa. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu participei de algumas instituições, algumas delas focaram em leadership, né? Liderança, formação de liderança de americanos para a América.
Eu fui, inclusive, o primeiro brasileiro da história na sede, né, na região que eu estava, né, que era da Indiana Delta, que eu estudei em Indiana, né, a participar, porque normalmente eles não aceitam muito estrangeiro. Eu consegui, apliquei lá, fiz as provas, consegui entrar. E aí a gente participou de um congresso em Chicago durante um final de semana só sobre liderança, só sobre leadership, 3 dias em Chicago, imersão, eu e um mundo de americanos, eram umas mil e poucos moleques, 1000 e poucos garotos americanos, só aprendendo, um monte de palestra e tal. E o tema do congresso era If it's to be, it's up to me. Se é para ser, depende de mim. Se é para ser, depende de mim. Um monte de palestra. E vai. No último dia desse congresso, subiu um senhor já muito, inclusive, reconhecido ali dentro daquela instituição, subiu no palco e falou, bom, vocês já aprenderam um monte de coisa sobre fazer aqui esses 3 dias. E agora eu quero explicar para vocês o que essa frase representa e por que a gente escolheu ela. Essa frase, na verdade, está associada à independência do nosso país. Durante a independência americana, da Inglaterra, já existia o descontentamento. Olha só, de novo a iniciativa entrando, né? Proatividade. Existia o descontentamento geral. Não quero mais pagar como colônia. Não quero mandar o dinheiro para fora do meu país. Quero que ele fique aqui. Eu reclamava, o Léo reclamava, o Murilo reclamava, todo mundo reclamava. Mas ninguém fazia. E aí, um escritor americano começou a surgir com a máxima. Não adianta você esperar o seu líder de aldeia ali, líder de cidade, tomar uma atitude. Não adianta você esperar seu irmão, seu primo. Se você quer fazer a independência acontecer, depende de você. Uma das grandes máximas da independência dos Estados Unidos foi If it's to be, it's up to me. Então, no final desse congresso, a grande lição que me foi levada, inclusive, foi essa. Não adianta eu esperar que o CREA mude. Não adianta eu esperar que a Caixa mude, que o governo mude. Não adianta eu comprar o curso do Murilo, o curso do Henrique, o curso do Léo, o curso do raio que eu parta, se eu não tomar as atitudes. Então, hoje eu estou me aproximando do CREA, respondendo a sua pergunta, simplesmente porque eu quero, dentro do meu objetivo de vida, melhorar a engenharia para os engenheiros. E como melhorar mais se não estando próximo do conselho? Então é por isso que hoje eu estou mais próximo do conselho buscando projetos. Exatamente. E as pessoas, né, geralmente elas têm uma visão limitada que elas falam assim, tá, mas, por exemplo, sei lá, vou tentar me tornar conselheiro do CREA, algo desse tipo. E a pessoa sempre pergunta assim, tá, mas o que eu vou ganhar com isso, né? Então as pessoas elas querem ter uma consequência de imediato ali, um benefício de imediato. E qualquer pessoa, como o Henrique comentou aqui, que seja um presidente de CREA ou de qualquer outra instituição dessas que a gente está comentando aqui, são cargos não remunerados, né? Cargos honoríficos, ou seja, a pessoa está literalmente doando o seu tempo, que poderia estar com a família, poderia estar estudando, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, em busca de algo maior, em busca de tentar mudar algo, de melhorar a situação de todos. E aí, sobre essa questão também de instituição, vou perguntar a mesma coisa para o Léo, tá? Só que o Léo, ele faz parte do CREA, faz parte também do IBAP, da Sóbria, de várias outras instituições. E aí, Léo, o que é isso? É masoquismo? Tu gosta mesmo de trabalhar? Tu gosta mesmo de trabalhar de graça? Rapaz, eu gosto tanto que faz tempo que eu não trabalho, né? Eu só me divirto. No CREA, eu era mais um que entendia o CREA como um cartório. Como aquele negócio de eu vou depositar dinheiro e não vou ter retorno. De fato, eu achava isso, como vários colegas também acham. E eu tive a oportunidade, eu conheci o presidente Adriano Lucena, tá no segundo mandato, e era meu amigo, já conhecia ele, não era exatamente meu amigo lá no passado, eu conhecia ele, tinha uma relação boa com ele, e aí na eleição eu votei nele e ele tinha uma relação. Eu disse, pô, eu vou testar esse presidente aí que parece que vai fazer uma boa gestão. E aí eu fui lá, levei algumas ideias, Adriano acatou e, enfim, a gente fez muita coisa de projetos voluntários, eu não ganhava nada por isso, né? Não ganhar nada não significa nada que possa impedir a gente de não fazer as coisas, né? Então a gente tem que partir para ações que necessariamente não vão gerar dinheiro, mas vão gerar conexões, vão gerar o prazer de fazer aquele projeto, como foi, por exemplo, a gente fez Memória da Engenharia em Pernambuco. Então, um livro, bicho, onde a gente pôde trazer nossos professores para serem homenageados, os caras que fizeram a boa engenharia lá. A gente fez um livro e os caras fizeram na pandemia, conseguimos fazer uma captação de recursos de Adriano, fazer o pessoal contar as histórias de como foi a carreira e tal. A gente homenageou esse povo todo. Isso foi muito legal. Adriano acabou me chamando para ser gerente do CREA, e aí eu sou remunerado porque faço parte do quadro de gerentes de comissionados, e dentro do CREA, Murilo, aí a gente começa a entender o por dentro do organismo e o quanto a gente trabalha lá.
né? E assim, lá em Pernambuco, pelo menos, o trabalho de Adriano tem sido muito legal, no sentido de entregar. Ou seja, CREA qualifica. Cara, muito curso de graça para engenheiro. O cara foi lá, o cara vai lá, fez o curso, se capacitou, dentre tantos outros projetos que ele fez, tanto que se reelegeu. E no IBAP, e aí hoje é um parceiro da gente, é um amigo, né? Além de ser meu chefe. E no IBAP, na Sóbria, sou do IBAP, sou da Sóbria. Na Sóbria eu sou vice-presidente executivo. No IBAP eu sou coordenador do SEAD, né? Que vai ser esse congresso aí que a gente pode falar daqui a pouco. E, cara, são conexões, são construções coletivas quando a gente acredita, né? Acredita. Acreditar é um pouco que você falou. Você falou aí no sonho americano, né? De fazer as coisas. Eu vou trazer aqui o Oasis. Gonna make a revolution from my bed. Ou seja, de cada cama, de cada vida, né? De cada mindset diferente, a gente faz a revolução interna da gente. É fazer as coisas, não porque vai gerar uma taxa interna de retorno, né? E aí eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto sempre de citar a arte. Eu acho que a vida imita a arte mesmo, né? Tem uma música chamada, e aí eu encerro, chamada Amor de Índio, que é do pessoal do, acho que é Flávio Venturini, que ele diz que a abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. É um pouco do que a gente falou aqui. Para um pouco, né? Assim, e faz acontecer primeiro a base, não tem prédio sem fundação. Ninguém faz um prédio da coberta. Né? Veja o que a gente faz na carreira da gente, né? A gente não consegue começar pelo fim. Senão a gente vai ser aquele cara que anda em círculos, né? E está sempre começando porque não conseguiu fechar um processo. Então, é honorífero, mas eu quero dizer que eu tenho honra, na verdade, né? De ter o espaço para fazer o que a gente faz na Sóbria, no IBAP, no CREA, porque é a carreira da gente, né? É o que vai ficar quando a gente não estiver mais aqui. Né? E a gente espera que as pessoas passem a enxergar diferente, porque senão, no final, esses caras vão embora e vai vir uma outra galera que também vai fazer o que não deve. E se a gente não começar a mudar, o atrito estático ele não rompe. Você falou aí, né? É um pouco do que eu acho. Exatamente. E só para poder fechar esse assunto, né? Sobre fazer coisas que não têm um resultado imediato, mas que a gente faz pela satisfação de fazer, de realizar. Em 2016, eu comecei nas redes sociais assim em 2017, tá? Então, as pessoas não podem dizer assim, porque todo mundo conhece o Murilo. Não, em 2016 ninguém conhecia o Murilo. Eu era um profissional de um banco e só isso. E ninguém me conhecia fora desse local. E aí eu tive uma ideia, eu estava cuidando da saúde, fazendo corrida de rua e tal, e eu pensei, poxa, todo ano passa o dia do engenheiro e muitas vezes ninguém nem fica sabendo. E aí em 2016 eu resolvi fazer uma corrida de rua do dia do engenheiro, né? Contratei uma empresa, né? E saí batendo de porta em porta, Sinduscom, CREA, enfim, pedindo apoio porque eu queria fazer esse projeto. E foi um projeto que assim, deu muito trabalho, todos os riscos de não dar certo, né? Tava aqui nas minhas costas, tive que adiantar às vezes o dinheiro do meu bolso para poder mandar fazer o sinal, para fazer as camisas, as medalhas e tudo. Mas no final das contas deu certo a corrida, eu repeti em 2017 e de lá para cá realmente eu não consegui mais por falta de tempo. Mas esse ano vamos voltar, só que vai ser diferente, vai ser a corrida do engenheiro e do arquiteto, 15 de dezembro em São Luís, né? Então vamos fazer junto. E só que lógico, hoje todo mundo já me conhece, fica mais fácil eu conseguir apoio, mas naquela época foi bem difícil. Mas o que foi importante? Que aquilo primeiro, né? Fez com que muita gente me conhecesse, porque, pô, ó o louco aí, vai pegar aqui, vai promover uma corrida de rua, né, do nada, e eu fiz acontecer, e com isso me abriu muitas portas, inclusive os vários convites que eu recebi para fazer parte do Sindicato dos Engenheiros, do CREA, como conselheiro, etc., vieram frutos disso, além de serviços profissionais também. Sim. Então as pessoas começaram a me conhecer, me indicar para serviço, muito por conta daquela corrida, então fez muita diferença. E eu não ganhei nem R$1, muito pelo contrário, só serviço, mas no final das contas realizei, né, e sou muito orgulhoso de ter realizado, e esse ano vamos realizar de novo. Mas antes da gente despedir, tu falou que queria falar do evento. Fala um pouquinho da SEAD que vai acontecer em novembro em Recife. 25 a 29 de novembro, em Boa Viagem, lá em Recife. Como diria meu amigo Lutemberg Florencio, é o maior evento em linha reta da galáxia de engenharia diagnóstica, de engenharia de avaliações e de perícia que vai acontecer lá. É um evento IBAP Pernambuco Sóbria, um evento conjunto que a gente está construindo com muito prazer, de forma honorífera e prazerosa, né, trazendo nessa mesa aqui 100% estará lá no evento, né, para falar da boa engenharia, porque nosso compromisso é ter um evento de ponta no Nordeste com calendário anual
Isso alinhado com o presidente Gustavo Farias e com o Lutemberg também, né? Dentro desse projeto aí, para que a gente tenha esse evento todo ano e sendo um marco para a engenharia do Nordeste. E assim, no primeiro evento, que já aconteceu em 2022, já teve uma galera que veio de Manaus, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Então assim, a ideia da gente é fazer um evento muito robusto, para ser de fato um dos melhores do Brasil. Então a ideia é essa. Muita engenharia boa, de diagnóstica, perícia, avaliação. Todo mundo convidado. Sigam lá, as nossas redes sociais vai ter sempre essa divulgação. E o próprio site do evento também, que a gente vai trazer sempre, tá? Então todo mundo convidado. 25 a 29 de novembro. E já que a gente está falando de evento, então eu vou falar do meu também. 8 e 9 de novembro, ou seja, 3 semanas antes, lá em São Paulo, vamos fazer o nosso segundo evento presencial, né? E já tem várias presenças confirmadas, entre elas de 2 juízes que vão falar lá sobre perícia judicial e vários outros profissionais que a gente vem anunciando aí nas nossas redes, tá? Então também já estão abertas as inscrições e com certeza será mais um excelente evento. Já que o IBAP vai fazer um evento para o pessoal do Nordeste, embora a gente do Brasil todo, né? Uhum. Vamos fazer esse evento também para o pessoal lá do Sudeste. Então agora, passar só as palavras aqui para o Henrique e o Leonardo se despedir desse nosso bate-papo. Henrique, por favor, se despeça do pessoal. Bom, então quero só agradecer novamente pelo convite, Murilo. Uma honra estar sentado nessa mesa com vocês. Uma honra ser um dos coordenadores da pós-graduação, né, da pós-elite. Tem sido uma experiência incrível, nossos alunos têm trazido um feedback incrível desse projeto. Hoje, né, nós nos reunimos aqui com a equipe do Método Elite para tornar essa experiência ainda maior para as próximas turmas. Então, muito obrigado, espero ter contribuído com vocês nesse podcast. Espero contribuir com vocês em futuras aulas e futuros projetos aqui do Método. Léo, agora é contigo. É isso aí, é quase um Ctrl-C, Ctrl-V que você disse, né? Muito feliz para a gente poder estar aqui em São Luís. A gente passou amanhã fazendo um baita de um debate bacana sobre planejamento, futuro, o que fazer desse que é um projeto que já nasceu vencedor, né? Nossa pós-graduação de elite, né? E a quantidade de coisas que a gente tem planejado para o futuro, cara, assim, faz gosto de ver. A gente está aqui muito feliz em poder fazer parte e digo mais, fazer parte dessa mesa aqui, ela vai muito mais além do que a engenharia, né? Assim, isso aqui é uma conversa de amigos. Isso talvez seja a única coisa que importa, na verdade, na vida. Porque, no fundo, meus amigos, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer sendo feliz. Se daqui para frente, né, tudo for diferente, né, a gente tem que continuar a ser gente, né? E, não, agora eu quero vender flores. Eu quero agora, né, produzir borracha. Bicho, o que vale é ser feliz, né? Dessa vida o que a gente leva é felicidade. E se vocês quiserem ser felizes na engenharia diagnóstica, na engenharia de avaliações e fazer um curso de ponta, e a gente trabalha para ser um baita de um curso, o convite é para fazer a pós-graduação aqui da gente, porque a gente está fazendo com muita consistência e com muito carinho para todo mundo. Então, convidado aí para as próximas turmas que vem aí, de diagnóstico, de avaliação e perícias, de orçamento e gestão. Vamos embora. Inclusive, só para avisar, né, agora em maio já está com data confirmada, já está tudo certo para iniciar a nossa terceira turma da pós de avaliações e perícias, né? Então, o pessoal que estiver interessado aí, só procurar a nossa equipe. Então, pessoal, é isso. Foi um bate-papo aqui muito bom, né? Passou muito rápido e passou já de 1 hora, realmente sensacional. Com certeza haverão novas oportunidades e espero encontrar vocês nessas próximas oportunidades. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Valeu!